Oi, pessoal, boa noite. Então, a gente vai mais uma vez com essa edição aqui do nosso Clube de Revista, aqui comandado pelo nosso querido amigo aí, o Ricardo Alexandrino, lá do Paraná, e hoje com a apresentação da Johanna, tá? Então, boa noite a todos. A gente vai ter a apresentação dos dois, depois a gente fica aberto aí a comentários, perguntas, tal. Quem não puder fazer a pergunta ao vivo, pode fazer no chat aqui embaixo e a gente discute com todos vocês, tá bom? Boa noite, boa discussão aí, pessoal. Vamos lá, Johanna, pode seguir. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pôr aqui a apresentação. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Johanna, eu sou MA2 da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Hoje eu vou apresentar o tema fluidoterapia, com a orientação do Dr. Ricardo. A gente utilizou como base esse artigo sobre fluidoterapia, que saiu no New England. Ele faz uma comparação em grandes cirurgias abdominais, com um grupo com uma abordagem mais restritiva e um grupo com uma abordagem mais liberal. Esse é sabidamente um tema que ainda tem uma área meio que cinzenta na anestesia, que ainda não tem uma coisa muito fechada. É uma coisa que vem ao longo dos anos, que vem mudando, passando de abordagens mais liberais para abordagem mais restritiva, voltando para abordagens mais liberais, e o estudo tenta fazer um apanhado e uma comparação entre esses dois grupos. Ele começa pela introdução, ele começa citando que cerca de 300 milhões de pessoas mundialmente passam por grandes cirurgias e que, tradicionalmente, em uma grande cirurgia abdominal, um paciente recebe cerca de 7 litros de volume durante as 24 horas do dia da cirurgia, no peri, no pré e no pós-operatório imediato, seja para reposição do jejum, para reposição de eletrólitos, perdas insensíveis, ou para repor diurese. Isso acaba levando, assim, tradicionalmente, nos estudos que eles levantaram, levando um ganho de peso de mais ou menos 3 a 6 quilos num pós-operatório. E isso vem, como eu citei, vem se alterando durante o tempo. Atualmente, um dos últimos consensos que saíram foi do ERAS. E o ERAS, ele, até eu vou citar daqui a pouco, ele coloca como uma abordagem bem mais restritiva do que era feito antes. Aqui, na revisão bibliográfica deles, eles levantaram as principais complicações que podem existir entre uma abordagem mais restritiva e uma mais liberal. Ele coloca na liberal como principais complicações, complicações pulmonares, pode ser um edema agudo de pulmão, uma congestão pulmonar, passando pelas complicações infecciosas, passando por sepse, complicação de sítio cirúrgico, como a própria deficiência de cicatrização, deficiência de anastomose. E do lado restritivo, ele levantou como principais complicações na revisão bibliográfica os quadros de hipotensão, com grande necessidade de uso de droga vasoativa, e as disfunções orgânicas, por hipoperfusão de órgãos, com déficit volêmico. Aqui eu coloquei como é que está atualmente escrito no ERAS, só para a gente depois fazer uma comparação como que o estudo colocou. No ERAS, que ele coloca como uma reposição volêmica de 3 ml quilo-hora, variando apenas quando o paciente tem uma monitorização invasiva,
que aí eles podem fazer bolos de 200 a 250 ml, só para corrigir ali aqueles parâmetros que ele vai obter alterado quando ele tem aquela monitorização invasiva. E aí, como tem essa área meio cinzenta, veio o estudo, que é o RELIEF, que é esse estudo que compara uma abordagem restritiva com essa abordagem mais liberal nessas grandes cirurgias abdominais. E a hipótese do estudo, depois que eles fizeram esse levantamento bibliográfico, reviram outros estudos, todas essas complicações, a hipótese primária desse estudo é que uma abordagem restritiva ela teria menos complicações do que a abordagem liberal. Partindo para os métodos, o estudo ele é internacional, ele incluía Austrália, tinha Nova Zelândia, Estados Unidos, Reino Unido. Ele é um estudo encoberto, então ele tinha uma parte que era cega e uma parte que não era cega, e é um estudo randomizado, dividido nos grupos, de modo randômico. Aqui, em relação à parte de ser encoberto, ele tinha como os anestesistas e a equipe médica assistente no intraoperatório, eles estavam cientes dos grupos. Então, não tinha como o anestesista infundir o soro sem saber que ele estava infundindo aquela quantidade de soro. Isso depois a gente vai discutir até nos vieses, que não tinha como cegar essa parte da equipe. E aí a gente tinha a parte cega, que tinham os membros da equipe de pesquisa, que a gente vai ver que eles aplicavam questionários. Então, esses que aplicavam os questionários, que analisavam os dados, eles não tinham ciência dos grupos. E existia o comitê de desfechos clínicos, que a gente vai ver que os desfechos secundários, eles são desfechos clínicos. E quem avaliava a parte clínica era uma equipe, um comitê, que não tinha ciência dos grupos. Então, isso aí já aumentava o poder do estudo, tendo essa parte cega. E aí, como que a gente fazia a inclusão dos pacientes no estudo? O estudo, a parte da inclusão, era dividida nos critérios dos pacientes e nos critérios cirúrgicos. Em relação aos critérios dos pacientes, eles procuraram pacientes com alto risco de complicação cirúrgica. O que eles incluíram? Pacientes com mais de 70 anos, ou pacientes diabéticos, com doença cardiovascular, incluindo coronariopatia, hipertensão, da parte vascular, pacientes com AVC prévio, pacientes com doença renal e pacientes com obesidade mórbida. Na parte dos critérios para inclusão de acordo com a cirurgia, tinha que ter uma incisão na pele, então não podia ser para procedimentos por endoscopia, a duração tinha que ser pelo menos de 2 horas, então já saíam as cirurgias de menor complexidade, como tipo, cirurgia de vesícula, ou correção de hérnia, e tinha que ter uma internação por pelo menos 3 dias, já colocando como um procedimento de maior complexidade. Tinha que ter a previsão do paciente ficar pelo menos 3 dias no hospital. Em relação à exclusão, não podia ser uma cirurgia de emergência, então o paciente não podia estabilizar, ter que entrar de emergência, ou não podia ter nenhum tipo de ressecção hepática, e nem o paciente poderia ser previamente dialítico. E aí, como foram feitos os objetivos de reposição volêmica? Como eu disse, ele já tinha dividido entre liberal e restritivo. Então, na parte do liberal, ele colocou como esses os objetivos. Na indução, 10 ml por quilo em bolos, depois manutenção com 8 ml quilo-hora e 1,5 ml quilo-hora nas próximas 24 horas. Já no grupo do restritivo, ele colocava como objetivo 5 ml por quilo em bolos na indução, para manutenção 5 ml quilo-hora e para manutenção pós-operatória 0,8 ml quilo-hora nas próximas 24 horas após a cirurgia. É bom ressaltar que isso não era um valor cristalizado. Então, por exemplo, se fosse um paciente com obesidade mórbida, ele colocava como um teto 100 quilos. Então, ele só ia até
100 vezes os XML, que era o objetivo. Além disso, podia ser feita modificações, ajustes, se percebesse que o paciente estava tendo sinais de hipervolemia, coisas mais graves, era permitido que fizesse um ajuste na infusão dos fluidos. Isso a gente vai ver depois que existe um gap aí, um intervalo entre menos e mais, no final sendo feito uma média. O que eles esperavam mesmo era que tivesse a restritiva fosse metade do valor da liberal, no final das contas. A gente pode fazer só um exemplo, que se a gente tivesse um paciente de 70 quilos aqui no liberal, seria feito 700 ml na indução, depois a manutenção com 560 ml por hora e 105 ml hora nas próximas 24 horas, que daria um volume de 2.520. E para ilustrar também aqui na restritiva, a gente teria 350 ml na indução, 350 ml por quilo-hora na manutenção e faria 56 ml por hora nas próximas 24 horas, que daria um total de 1.344 ml nas próximas 24 horas. E aí, como que eles avaliavam esses pacientes? Eles avaliavam na admissão até 1 ano após a cirurgia, sendo avaliados com 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano após a cirurgia. E quais foram os desfechos que eles colocaram? Sendo desfecho primário, eles colocaram como se fosse uma ausência de incapacidade. E eles avaliavam isso de acordo com o questionário, que é esse questionário da WODAS, que é da World Health Organization. Eu coloquei até aqui para ilustrar. É como se fosse aqueles questionários de atividade de vida diária, avaliando mobilidade, atividades diárias, e eles colocavam um ponto de corte no número, que era 24, abaixo de 24 pontos o paciente tinha algum nível de incapacidade. Os desfechos secundários eram desfechos clínicos. Então, o que eles incluíram? Para ser avaliado doença renal aguda, mortalidade dos primeiros 30 dias, complicações infecciosas, aumento de lactato PCR, transfusão sanguínea, a duração da internação e internação em UTI. Já nos resultados, aqui eu fiz um apanhado das principais características que eles encontraram no estudo, nos pacientes. Foram avaliados pacientes de maio de 2013 até setembro de 2016. De acordo com os critérios de exclusão e inclusão, no final das contas, foram incluídos no estudo 2.983 pacientes. E as principais características eu coloquei aqui. Tem uma média de 66 anos, 43% das cirurgias foram coloretal. Mais da metade dos pacientes eram pacientes oncológicos. Mais da metade também eram pacientes ASA 3, então já tinham maior risco, realmente. Aqui as principais comorbidades, que foram hipertensão, tabagismo, DPOC e doença coronariana. E a duração média de cirurgia foi de 3,3 horas. E aí, chegando nos resultados sobre os objetivos da fluidoterapia. Já no final das contas, quando eles foram avaliar o volume que foi feito, eles viram que no grupo do liberal teve uma média de 10,9 ml quilo-hora na manutenção, e variando desde 8,7 a 13,5 ml quilo-hora. Então, você vê que houve um grande range de ajuste. Os pacientes podiam ir tanto para mais quanto para menos, dependendo do quadro do paciente. Já no pós-operatório, ficou em 1,5 ml quilo-hora nas próximas 24 horas, também com a variação de 1,2 até 1,7. Aqui nos resultados, o que eles viram de significativo, estatisticamente significativo,
foi que esses pacientes da abordagem liberal, eles tiveram a maior necessidade de transfusão sanguínea no intraoperatório e o maior ganho de peso no pós-operatório. Eu coloquei aqui algumas ilustrações, até ilustrando também aquelas outras complicações que eu já tinha citado, dos pacientes tendo uma congestão pulmonar, ou tendo edema de alça, ou a própria necessidade de transfusão sanguínea. Aqui algumas ilustrações abordando essas duas complicações. Já no grupo do restritivo, o que se viu que foi uma média de 6,5 ml/kg na manutenção, também tendo uma grande variação, indo desde 5 até 8,4, ajustado de acordo com a necessidade durante o procedimento, e nas próximas 24 horas ficou de 0,9 ml/kg, também tendo uma variação de 0,7 a 1,2. Já aqui eles viram um maior número de complicações em relação ao grupo da abordagem liberal. Viram que teve uma maior necessidade de uso de vasopressores durante o procedimento, teve uma menor diurese, e o que teve mais significância estatística foi a parte da disfunção renal. Viram que teve uma maior necessidade até de substituição renal, tendo maior necessidade de diálise, e a própria infecção de sítio cirúrgico, de processos infecciosos, de deiscência e etc. Aqui também ilustrando. E aí, na discussão, o que é que ele coloca? A fluidoterapia perioperatória, o objetivo é restaurar e manter o balanço da água corporal, dos eletrólitos e da perfusão dos órgãos para manter a homeostase, ou seja, manter euvolemia, nem para tanto, nem para tão pouco. O que ele viu foi que um regime de administração, que ele chama de modestamente liberal, é melhor do que um regime restritivo. E a gente tem como puxar para outros estudos que tinham uma administração de fluidos bem mais liberais, que eram os que tinham aquelas complicações que eu citei no início, de edema de alça, congestão pulmonar, que tinham essas complicações bem mais significativas. Tem estudos que fazem uma reposição de 15 ml/kg até 18, 20. Esses estudos eles viram bem mais significativo essas complicações relacionadas à hipervolemia. Por isso que ele colocou como uma administração de fluidos modestamente liberal, que já deu um menor índice de complicações do que tanto um regime restritivo quanto um regime muito liberal, como se fosse já tendendo à hipervolemia. E aí, como maior significância estatística, ele viu que o grupo restritivo tem uma maior chance de fazer complicações renais. Em relação ao que a gente tem de limitações do estudo, é que, como eu citei lá no início, a infusão dos fluidos ele não pode ser cega. Então, a gente já passa para aqueles erros de aferição, não tinha como controlar o anestesista que estava anotando os dados, não tinha como saber se ele estava realmente fazendo seguindo aquele protocolo, enfim, não tinha como essa parte ser cega. Além disso, eles não tinham controle sobre a infusão de fluidos depois das primeiras 24 horas, que era até onde ele acompanhava ali dentro do hospital. Ou seja, depois das primeiras 24 horas, não sabiam quanto que estava sendo infundido. Então, não sabia se ele tinham aumentado ou diminuído aquele volume que estava sendo feito. Então, isso pode também interferir com principalmente os desfechos secundários, né? Que seriam os desfechos clínicos. E só o parêntese que tinham pacientes que não tinham como ser pesados entre os primeiros 1 a 3 dias. Então, também não tinha como avaliar esse ganho de peso. Os pacientes foram para UTI, estavam mais debilitados, não tinha como avaliar isso. Então, foi o principal
foco do estudo que chegou a essa conclusão do regime de administração modestamente liberal do fluido é melhor que o regime restritivo. Foi a principal conclusão do estudo. E esse foi a principal, foi o estudo. E é isso. Oi, Johanna, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Maravilha. Então tá. Johanna, primeiramente, meus parabéns. Vou comentar um pouco da sua apresentação. Conforme eu já tinha até te comentado, né, algumas coisas da nossa conversa esse mês, eu acho que você conseguiu ser bem sucinta e conseguiu também abordar de uma forma bem clara, assim. Se eu fosse tentar montar uma apresentação, eu pensaria nessas coisas que você estava montando mesmo, então você foi muito assertiva nisso aí. Também não poluiu muitos slides, também foi bem clara. A impressão que eu tive é que você realmente sabia do que você estava falando, que você leu a fundo esse artigo e que você trouxe as informações nos slides e você apenas complementava, apenas usava elas como complemento para a sua narrativa, que acho que esse é o ponto, né? A gente ter o slide como referência e não simplesmente usar ele como uma leitura, né? Como se a gente usasse ele como a base para tudo. Achei no começo que, tanto que eu falei para você tentar colocar uma imagem, eu acho que sempre vale a pena você colocar uma ilustração. Isso embeleza um pouco dá mais cuidado à sua apresentação, embeleza um pouco a sua apresentação e também traz mais informações, algumas informações para um público aqui que você deve estar conversando com uma série de residentes do primeiro ano também. Então, traz bastante informação de coisas que às vezes eles não viram, coisas que eles vão ainda assistir. Então, é importante você dinamizar isso aí também dentro da sua apresentação. Quanto ao conteúdo, foi tranquilo. Quanto ao formato da aprendizagem, também foi tranquilo. O artigo, ele não é muito complexo, assim, né? Ele é bem objetivo, então ele traz bastante informações palpáveis, né, que você conseguiu transmitir. E como nós estamos num momento de aprendizado, e não sei se você vai ou não ser uma grande professora aí da Santa Casa, uma doutora, uma professora de alguma universidade, mas sempre que você vai fazer uma apresentação, isso também é treinamento de oratória, tá? Nós todos aprendemos com isso. Vale a pena você mudar um pouco do seu arroz e feijão da sua passagem, né? Falar muito no mesmo tom, falar muito na mesma velocidade. Isso, se passa de 20 minutos, o pessoal vai caindo a capacidade de absorver as suas informações, porque fica muito mobral, como se fosse um ruído branco para a criança dormir, entendeu? Você vai induzindo esse sono. Então, essas variações, às vezes, vale a pena. Você consegue chamar um pouquinho mais o público, você consegue chamar atenção, né, principalmente para alguma situação, senão fica tudo muito no mesmo nível, tá? Mas, de uma forma geral, você está de parabéns. Eu acho que, até como durante o mês, aí, as nossas conversas, eu acho que foi legal, né, você ter algumas coisas que a gente discutiu e você ter conseguido montar dessa forma também, tá bom? Eu te passei algumas perguntas, eu vou desenvolvê-las aí no meio da apresentação, tá? Queria que você mantivesse a sua câmera aberta, você pode só manter aí o seu áudio fechado, tá? Aqui é a hora da gente dar cara a tapa, né? Lembra que eu já falei em outras apresentações. A gente tem que ser, se for para perder medo de ficar ao vivo, tem que ser aqui. Porque o dia que você estiver aí para uma palestra nacional, aí você vai ter mais medo ainda, se não for aprendido aqui. Então, pessoal, como eu sempre falo, eu não sou expert em fluidoterapia. Nesse mês, junto com a Johanna, eu também aprendi mais um pouco, né, de algumas coisas que eu já tinha de conhecimento. E também não estou aqui falando, tudo que eu estou falando é a verdade plena e pura. Aceito sempre comentários e observações. E sou humilde em falar que não sou expert no assunto, tá? Mas que, como eu disse aí, a ideia é que nós aprendamos e dividimos algumas coisas com vocês. Eu vou dividir, então, agora a minha tela, tá? Se vocês conseguirem confirmar se estão assistindo aí, vai ficar legal. Estão vendo aí? Tá ok, Bauru? Tranquilo? Perfeito. Bom, pessoal, então, essa já é a nossa 10ª reunião, tá? Então, a gente teve aí a ilustre presença da Johanna. Eu também não a conhecia, mas
ela que trouxe, ela que sugeriu o tema é abrangente, né, é gigantesco, daria para a gente falar de fluidoterapia de uma série de aspectos, né, não só os aspectos da própria da fluidoterapia, da terapêutica em si, do tema em si do artigo, mas também falar de uma série de outras situações aí. E eu vou tentar aqui, como é uma aula conceitual para os MEs, eu vou tentar aqui trazer alguns conceitos para vocês também, além de discutir em si o artigo, tá? Esses conceitos eles servem para engrandecer, eles não vão se esgotar aqui, eu não vou falar detalhadamente sobre eles, mas eu vou tentar mostrar para vocês algumas coisas que são importantes para que vocês depois também vão atrás disso e continuem os seus estudos, porque certamente, como eu falei, não vai esgotar aqui essa discussão. Então, o artigo, como vocês viram, é um artigo publicado aí numa revista altamente prestigiada, e é um artigo que, quando saiu, né, ele veio para dar muito tapa na cara, né, dos restritivos fluidoterapeutas, né? De que isso era a tendência, era a moda, o ERAS estava começando, todo mundo falando em terapia restritiva, e de repente sai um artigo desse, robusto, né, multicêntrico, com mais de 3.000 pacientes, prospectivo, e com uma prospecção de 1 ano, né? Então você viu o desfecho aí até 1 ano, então um artigo super bem feito, apesar das críticas, né? Um artigo super bem feito numa revista de alto impacto e dando a impressão assim de que tudo que se falava aí do ERAS, você ia colocar embaixo do braço e que agora a gente ia virar a chave para a terapia liberal. Eu acho que no final dessa discussão a gente vai entender um pouco melhor isso, porque pensar nisso é simplesmente pegar, ser um papagaio de pirata, né? Ser induzido a ler, a entender só a conclusão do artigo e não entender o que realmente o artigo quis trazer, que foi essa discussão ampla, né? Pensando em uma série de variáveis, uma série de peculiaridades que eu também vou tentar discorrer durante essa apresentação. Pessoal, o primeiro conceito que eu queria falar, isso é conceito, tá? É o de água corporal, tá? Porque não adianta a gente pensar em fluido se a gente não entender aonde esse fluido está. E por isso que é tão importante a gente pensar, entender o que é a água corporal, porque a gente vai chegar ao ponto de saber, primeiro, quanto de volume que tem esse indivíduo. Então, saber que pessoas mais idosas vão ter um percentual de volume menor, né, do que o adulto, e que crianças, né, vão ter um percentual muito maior. Então, a cada ano, a cada variável de sexo, ou, como a Johanna falou, pacientes, por exemplo, acima de 100 quilos, eles descontavam, né, um valor acima de 100 quilos. Isso porque nós sabemos que o aumento de peso não é proporcional ao aumento de água. Então, os pacientes mais obesos, eles vão ter o percentual de água na gordura é muito menor do que nos músculos. Então, apesar de haver um ganho proporcional também de músculos, às vezes com o tamanho do paciente, há muito mais acúmulo de gordura, né? Então, essa divisão de água também vai ser diferente. E um outro aspecto também é que a gente tem que estar sempre pensando assim, que esses fluidos, né, ou esse comportamento de 60%, ele vai trazer para a gente aí em torno de 40 litros, e essa distribuição ela vai se dar principalmente no intracelular, né, onde vão ter basicamente 2/3 desse volume, e 1/3 desse volume vai ser para o extracelular, tá? Então, pensando aí que o volume sanguíneo em torno de 60 a 65 ml por quilo. E um aspecto muito interessante, isso vai valer a pena quando a gente começar a pensar na manejo hemodinâmico desses pacientes. Que o que acontece, que nós estamos vendo ali na artéria, né, desse paciente, que você vê de pressão arterial ali, a gente fala de torno de 15% desse volume. O maior reservatório de volume que nós temos circulatório é no sistema vascular. Por isso que é importante, então, a gente saber trabalhar com esse sistema vascular periférico, principalmente quando você vai fazer, por exemplo, um bloqueio de neuroeixo, você vai dilatar esses vasos, você vai aumentar esses vasos de capacitância. Então, esse volume, às vezes, fica muito mal distribuído e pouco ajuda aí na sua perfusão, que é realizado pelo sistema arterial. Bom, a partir do momento, então, que a gente discute, né, essa água corporal, nós estamos falando de 2/3 desse volume, então cerca de 20% desses 60%, né, que são da água corporal, eles vão estar nesse extravascular. E dentro desse extravascular, a menor parte ainda vai estar no intravascular.
Então, nós estamos lidando aqui, nós estamos pensando em toda essa nossa discussão de fluidoterapia, a gente vai estar lidando com uma infusão num componente de 5% desse volume, que vai dar em torno de 5 litros, né? 4 a 5 litros aí na maior parte dos indivíduos. E a maior parte do líquido mesmo, ele vai estar em outros, tanto no intersticial como no intracelular. E quando a gente fala de perfusão, nós falamos de perfusão de célula, né? Então, a gente tem que trabalhar com os líquidos intracelulares, tem que imaginar que eles vão ter o carreamento pelo intersticial, mas que eles têm que chegar para metabolismo, para consumo, para realização ali do seu consumo dentro do intracelular. Então, esse caminho aqui, ele é super difícil de ser entendido, estudado, e a gente conseguir chegar nesse desfecho. Então, quando a gente passa, então, esse volume no intra, pensando num cristalóide, né, a gente vai falar desse cristalóide basicamente indo para o espaço intersticial. Quando a gente fala num colóide, a gente sabe que ele vai ficar mais no intravascular, ou por mais tempo no intravascular. E quando a gente fala de soluções hipotônicas, como a própria água livre ou as soluções glicosiladas, né, ou glicosadas, elas basicamente, né, por uma questão hidrostática e osmótica, eles vão acabar indo para o intracelular. Tá? Mas isso não é tão simples e tão matemático quanto a gente está mostrando aqui. Para entender melhor isso, né, eu vou no fundo, né, como é que esse fluido, né, ele vai se comportar e quais as barreiras, né, para esse fluido dentro da microcelularidade, né, dentro lá do seu capilar. Como é que esse fluido vai se comportar? Aqui eu mostrei, então, aqui tem um desenho esquemático e esse é um aspecto muito importante para a gente entender. Porque entendendo isso, a gente entende de que forma isso pode ser manejado, né, ou quais os cuidados que a gente pode ter com isso, e no momento cirúrgico, né, que é o que nós vivemos hoje em dia, de que forma que essas lesões, por exemplo, traumáticas aqui, vão interferir nessa permeabilidade vascular. Mas pensando então no endotélio aqui no endotélio íntegro, né, então a gente vê nessa primeira camada aqui são as células endoteliais, né, aqui nesse espaço em cinza claro, a gente vê que isso aqui é o lúmen vascular. E aqui vocês veem que tem uma membrana. Essa membrana aqui, na verdade, é um epitélio, né? Uma camada do epitélio intersticial. E nós vamos ver que esse epitélio ele é basicamente constituído pelo glicocálice. E essa é uma estrutura que, depois de descoberta, ela foi fundamental no entendimento aí de como esse comportamento, né, das pressões dos fluidos intravasculares e extravasculares, eles se comportavam, tá? Por que esse glicocálice é tão importante? Primeiro eu vou perguntar para a Johanna, que eu falei para ela, já está combinado, né? O que é esse glicocálice, Johanna? Você consegue me definir isso aí? O que seria esse glicocálice? Pronto. O glicocálice, pelo que eu entendi, ele é como se fosse essa barreira, como se fosse ele passar tapetando o lúmen vascular, né? Ele é como se fosse essa membrana que ele é constituído de proteínas. Ele tem glicoproteína, proteinoglicanos, e é como se ele fizesse a regulação da permeabilidade do endotélio. Porque o que antes se acreditava era que essa permeabilidade ele era regida apenas pela equação de Frank-Starling. Então, tipo, só pressão hidrostática, só pressão osmótica regulava esse fluxo. E aí depois se descobriu, não, que existe o glicocálice, que com essas proteínas que ficam na superfície dele, ele faz como se fosse a pressão oncótica que está ali, que ele essas proteínas vão fazer mais ou menos 70% desse papel da pressão oncótica. Então, é o que mais vai ser importante. Tipo, a pressão hidrostática não vai ser mais tão importante, porque a maioria das forças vai estar ali no glicocálice. Além disso, também viu que ele previne a agregação plaquetária, ele permite que o sangue flua melhor, tipo, não tem agregação de hemácia, não tem agregação de plaqueta, de tecido, e quando ele perde esse glicocálix, é que vai ter os déficits
quando ele passa a ser regido só pela equação de Frank-Starling, que ele vai começar a ter esses déficits, vai começar a sair mais líquido para o interstício, que vai começar a ter disfunção das forças, né? Além disso, ele também consegue fazer regulação de volemia. Pelo que eu entendi, tem uma parte do plasma que ele fica retido no glicocálice. E aí, o que pode acontecer? Até um certo ponto, o corpo consegue se autorregular pela liberação desse volume plasmático que está paralisado ali no glicocálice. Então, o paciente, mesmo perdendo uma volemia até um certo ponto, o corpo consegue se autorregular, tendo a liberação desse volume. E aí, outro problema de quando ele perde essa barreira, que ele não vai ter mais como se fosse essa reserva. E além de outras funções, eu acho. Tá bom, eu falei para você estudar isso aí, mas você foi muito bem. Falou bem aí e acrescentou bastante informação. Perfeito, tá? O glicocálice pensa o seguinte, pensa que o epitélio, isso aqui seria uma avenida, né? Uma rua. E aqui as células seriam as casas, né? As casas das pessoas. Se a gente não... imagina que o glicocálice é a barreira entre a casa e a rua, que seria, por exemplo, a calçada, né? Então, essa calçada íntegra, ela melhora, né, o trânsito, né, dentro dessa rua principal. Então, você melhora a reologia, que é a passagem desse fluido dentro desse vaso. E você mostrou bem aí, você comentou bem, né? Isso é super importante, porque você melhora o fluxo sanguíneo, você reduz a exposição do colágeno subendotelial, que está diretamente relacionada ao início da sua coagulação. Então, de alguma forma, você também evita que as pessoas começam a ter algum tipo, que o paciente, por exemplo, começa a ter algum grau de coagulação em algum desses vasos, que vai alterar a sua permeabilidade. E ele funciona aí como essa reserva proteica, né? Porque nada mais é, o glicocálice ele é formado por proteínas, né, sanguíneas que vão se acumulando nessa periferia e vão se aderindo aí a essa camada endotelial. E eles vão funcionar, então, além dessa barreira mecânica, como uma barreira oncótica também. Então, esse potencial oncótico daqui acaba evitando, né, o extravasamento de fluido desnecessário. Por isso, então, que nós temos que nos preocupar com essa lesão de glicocálice. E esse glicocálice ele pode ser lesado por várias razões. A primeira que todos nós sabemos é o trauma, né? Então, quando a gente fala de paciente cirúrgico, a gente está falando de trauma. E quanto maior for o trauma, maior vai ser a lesão de glicocálice, maior vai ser a lesão epitelial e maior vai ser as alterações de permeabilidade dessa membrana. Então, pensar em cirurgias muito traumáticas, a gente tem que estar pensando em maior lesão dessas estruturas vasculares. Por isso que esses pacientes aí que nós vamos discutir, eles são pacientes de altíssimo risco, altíssima morbidade, com cirurgias altamente agressivas, né? Então, eles tiveram certamente um potencial de lesão de glicocálice muito grande, né? Então, é importante a gente saber desse fluxo, dessa teoria, porque isso vai ser determinante, né, para um entendimento que antigamente, como você falou, era só pressão hidrostática e era só pressão oncótica, né? O fluxo, então, transmembrana, a gente tinha como basicamente uma relação entre as pressões hidrostáticas que nós tínhamos subtraídas pelas pressões oncóticas, né? Então, pensando em pressão hidrostática e pressão oncótica do sistema vascular, e pensando em pressão hidrostática e pressão oncótica do sistema intersticial. A diferença disso ia gerar os fluxos entre as membranas, e esse fluxo, quando a gente tem uma situação fisiológica, não cirúrgica, não traumática, não hemorrágica, esses fluxos eles acabam se equilibrando, o que mantém a nossa homeostase de uma forma muito mais tranquila. Quando a gente tem situações, por exemplo, se a gente transfunde, a gente passa um fluido para alguém, a gente chega e faz uma fluidoterapia, joga ali, infunde nesse paciente uma solução à base de cristalóides, nós vamos estar aumentando basicamente essa pressão hidrostática, né, com pouquíssima interferência aí na relação osmótica, né, oncótica. Então, isso naturalmente, por isso que nós falamos que essa hidratação com cristalóides, ela fatalmente, em algum momento, ela já vai passar para esse intersticial, porque você está aumentando apenas uma equação aqui dessa molécula. Então, é importante a gente entender esses conceitos para tentar estruturar o nosso pensamento.
E olha que bacana essa imagem desse artigo aí, depois eu dou a referência para vocês, ou até mando lá no chat. Olha a imagem que ele conseguiu tirar numa microscopia eletrônica, né? Então, você veja aqui toda, né, a camada da célula endotelial e acima dele, né, a gente vê toda essa estrutura de glicocálice. Então, é uma estrutura muito irregular, meio amorfa, meio cheio de folhetos, assim, mas é isso mesmo, né? É um conglomerado de proteínas, né, de proteínoglicanos, que vão formar essa barreira, essa estrutura. Quando a gente tem uma lesão, né, ou uma redução desse glicocálice, a gente tem aí um aumento, né, da exposição desse colágeno subendotelial, aumento aí do extravasamento vascular, e isso pode, de alguma forma, estar aumentando a permeabilidade. Mas sabe o seguinte, que já se estudou que o próprio cristalóide, acima de 5, 6 ml por quilo por hora, ele já tem um potencial de dano desse glicocálice. Então, às vezes, você só está hidratando o paciente, você não está fazendo mais nada. Só que você está, de alguma forma, já impactando na permeabilidade, não só por aumento da pressão hidrostática, mas também por uma lesão indireta desse glicocálice. Então, muito cuidado aí quando a gente pensa em fluidoterapia. Não é tão simples quanto a gente gostaria que fosse, e por isso que é tão complexa essa discussão. Pessoal, então, de base dessas informações, como eu mostrei, quando a gente passa um cristalóide, a nossa expectativa é que esse cristalóide ele vai rapidamente, né, em alguns minutos aí, já chegar nesse espaço intersticial, né? E antigamente a gente tinha até referências que esse volume ele era mais rapidamente transportado. Hoje os estudos mais recentes falam que até em torno de 20 a 30 minutos, a gente tem de 70% a 50%, mas você vê que isso aqui é exponencial, né? A queda desse cristalóide no espaço intravascular, ela vai ser exponencial. Então, não vai ter, você pode ter certeza que a maior parte do volume que você infiltrar nesse paciente de cristalóides, ela vai fatalmente ir para o seu interstício e pouco dela vai ficar no seu espaço intravascular. O colóide, a gente tem um pouquinho mais de segurança, né? Um pouquinho mais, uma via-vida um pouco maior. Então, 6 horas depois desse procedimento da infusão, você tem quase 60% dele. Então, nós falamos que os colóides eles são expansores plasmáticos, então eles aumentam esse volume intravascular. E pensando em outro tipo de expansor plasmático, a gente tem como a albumina também, que ele pode assim, ter um potencial, né, de um potencial oncótico muito grande, por conta disso absorver parte dessa água que está dentro do intersticial, principalmente, para entrar dentro desse vaso, ele acaba aumentando aí essa volemia, né, aumentando o fluido intravascular. Mas saber que em pacientes graves, né, pacientes intraoperatórios, ou pacientes cirróticos, ou pacientes com algum grau de sepsis, a meia-vida dessa albumina ela é muito baixa, por isso que ela não tem tanto consenso para sua utilização de forma indiscriminada. Tá? Pessoal, um outro conceito que eu queria mostrar para vocês é que vocês se atentassem, né? O sódio é o nosso maior eletrólito e ele, por si, também vai ser o principal responsável pela nossa osmolaridade. Então, não adianta a gente pensar em fluidos se a gente não pensar em que tipo de fluido nós estamos passando para esse paciente. E os fluidos hipertônicos vão ser os fluidos que vão ter maior concentração de sódio e os fluidos hipotônicos vão ser os fluidos que vão ter menor concentração de sódio. Lembra? Observe aqui que tanto no intersticial quanto no intravascular a concentração de sódio vai ser muito semelhante. Diferente ela vai ser do intracelular. Tá? Nesse aspecto, então, que eu queria mostrar também rapidamente o componente das soluções que nós estamos fazendo essa fluidoterapia. Então, também não adianta a gente só pensar em restritivo e liberal se a gente não pensar que tipo de fluido nós estamos dando, porque de acordo com o fluido que você vai dar, ele vai ter um comportamento de maior ou de menor transporte, né, transmembrana. Né? Então, lembrando que as soluções que nós mais usamos, né, tanto a fisiológica quanto o Ringer lactato, eles estão longe de ser situações ideais, né? Então, nós sabemos que a solução a solução salina de NaCl, ela tem sódio e tem cloro, né? Num percentual de sódio muito alto ou muito maior quando a gente pensar no plasma. Elas são substâncias hiperosmolares, então ela tem uma osmolaridade maior do que a sanguínea, potencialmente tendo assim um tempo de duração, né? Um tempo de manutenção no espaço intravascular um pouco menor, um pouco maior quando comparado a uma solução hipotônica, tá? E aqui o Ringer lactato, que a gente achava que era perfeito, né? Ele não é perfeito, está longe de ser perfeito. Imagina, olha quanto hipoosmolar ele é e principalmente também relacionado à sua concentração de sódio. E mais recentemente, eu não sei se vocês têm acesso aí na Santa Casa, eu comecei a ter acesso mais recentemente, nos últimos anos, de forma mais deliberada, isso em instituições privadas,
o Plasma Light ou as soluções balanceadas, né? Onde a gente tem praticamente as mesmas concentrações plasmáticas que nós temos de praticamente todos os eletrólitos, na exceção do cálcio, tá? O cálcio, ele não tem nada, então esses pacientes que vocês hidratam muito com Plasma Light, eles vão fatalmente fazer uma hipocalcemia, então é importante também se atentarem a isso. Lembrar que o tampão que nós usamos aqui no lactato, no Ringer lactato, é o próprio lactato, e o tampão utilizado aqui no Plasma Light é o acetato e o gliconato, tá bom? A osmolaridade do Plasma Light, ele é muito semelhante à do sangue, então isso torna ele uma solução das ideais, das mais ideais para infusão. Também, apenas para apresentar, eu também vou fazer uma pergunta para a Johanna, nós sabemos das soluções coloidais. Na minha época de residência, ela estava na moda. A gente, às vezes, usava aí para cada 2, 3 frascos de cristalóides, a gente já usava um frasco de coloide, né? Mas a gente viu que nem tudo são flores, nem tudo são situações fáceis de se manejar. Primeiro é o seguinte, né? A gente, o coloide, ele está longe de ser uma solução equilibrada, né? Então, ele é hiperosmolar, ele tem uma acidose importante e ele é basicamente composto pelo sódio e pelo cloro. Então, a base, onde é colocada esse amido, né? No caso do Voluven, que é o hidroxietilamida, ela é uma base de um soro fisiológico, tá? E aí ele vai ter o componente de amido, que vai gerar a sua pressão oncótica e vai dar aí os benefícios e os malefícios. Dos benefícios, nós já sabemos, né? Ele se mantém mais, ele é um expansor plasmático, ele se mantém mais tempo dentro do vaso. E os malefícios, Johanna, eu também te fiz essa pergunta, queria que você respondesse. Quais as principais complicações associadas à fluidoterapia com coloides, no caso, os hidroxietilamida? Em relação ao amido, ele pode causar hemodiluição, ele tem potencial de fazer coagulopatias, ele diminui principalmente, acho que é o fator 7 e fator de von Willebrand, diminui a agregação plaquetária e ele meio que faz um acúmulo no rim. Então, ele é um potencial risco para lesão renal. Creio que esses são os mais relevantes em relação ao amido. Perfeito. Foi o que eu coloquei aí. Distúrbios de coagulação, principalmente por alteração do fator de von Willebrand. É uma sobrecarga hídrica, né, em alguns pacientes, porque ele é um expansor plasmático, ele se mantém mais do plasma, ele tem um potencial oncótico grande, ele pode transportar de forma retroativa esse fluido do espaço intersticial, e ele também tem maior risco de disfunção renal. Por isso que, com o passar dos anos, a gente entende que o uso racional, né, e bem indicado, né, dos coloides, ele sim deve ser uma das preocupações aí quando nós tratamos de fluidoterapia desses pacientes, tá? Vamos evoluir? Bom, agora vamos voltar para o trabalho, né? Então, a Johanna também, ela abordou muito bem isso aí, ela deixou claro lá, principalmente a seleção desses pacientes, né? Então, observem. Os trabalhos, isso tem até uma crítica, quando você começa a ver alguns trabalhos assim, desses pacientes extremos, né? Sejam mais idosos ou muito obesos, ou que são muito mórbidos, eles acabam saindo dos trabalhos, eles acabam entrando como variáveis de exclusão, né? Então, a gente vai ver um trabalho lá, foram considerados pacientes abaixo de 60 anos, com ASA 1 e 2, e blá, 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 com peso, IMC menor do que 35. Então, esses pacientes mais mórbidos, né, que muitas vezes é o nosso dia a dia, eles estão sendo, a maior parte das vezes, estão sendo excluídos dos trabalhos. As nossas bases interpretativas, elas ficam em cima de pacientes teoricamente mais saudáveis, né, do que boa parte desses pacientes que nós usamos. E aí as nossas conclusões a partir desses trabalhos são baseadas nesses pacientes, mas as nossas aplicações elas vão se dar em pacientes muito diferentes. Então, um dos aspectos muito legais desse trabalho, que isso vale sim nos atentar, foi os extremos, né? Então ele pegou pacientes realmente idosos, a média era 66 anos, né? Desses pacientes, tinha um percentual desses pacientes que eram ASA 3 e 4, né? Mais da metade desses pacientes, eles eram ASA 3. Então, observe o grau de morbidade que esses pacientes já chegavam para essa situação cirúrgica, né? E lembra que a Johanna falou que era abaixo de 24, né? Você já tinha para cima de 21, né? 21 era sem nenhum déficit, né? A média de déficit, né?
de qualidade de vida era 15, né? Então, ela era muito próxima de um nível mais baixo, desculpa, o range de 13, né? Mas era muito mais baixo do que um nível normal, um nível aceitável. Então, isso aqui é interessante. São pacientes realmente mórbidos que foram selecionados para esse tipo de situação, para esse tipo de cirurgia. Então, para não falar hipertensão, que é a doença cardiovascular aí mais prevalente no mundo, né? A gente tem também situações assim, ó, 15% deles tinham alguma história de doença cardíaca, né? Um percentual pequeno de doença já de falência miocárdica, de algum grau de disfunção miocárdica. Pacientes, um percentual razoável, assim, também com grau de obstrução, de doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, veja, isso assim é legal, isso é a nossa realidade, né? Que são pacientes do dia a dia, né? Os pacientes mórbidos, pacientes idosos, pacientes que vão fazer cirurgias de grande porte, e nós vamos ter que manejar esses pacientes. Outros aspectos interessantes também da realização dos pacientes, esse aqui a Rona não comentou muito, mas primeiro, olha, neuroaxial blocking. Então, pouco mais de um quarto dos pacientes receberam esse bloqueio neuroaxial. Por isso que eu falei que se atentem, né? O nosso sistema de capacitância, né? Ele acaba ficando com cerca de 85% do volume sanguíneo. Quando você faz um bloqueio um bloqueio simpático associado aos bloqueios axiais, você pode aumentar muito mais essa capacitância venosa. Então, esse volume acaba sendo muito mais mal distribuído dentro do paciente. Então, isso é importante também, o que leva aí uma interpretação quanto a essa fluidoterapia, né? E outros cuidados também que foram implementados aí, do uso de pressões invasivas ou até monitorização da PVC, que a gente sabe que hoje em dia é uma variável bem questionável. Outro aspecto legal olha aqui, olha a pancadaria das cirurgias, entendeu? A grande maioria delas são cirurgias coloretais, infelizmente aí são as nossas maior frequência de cirurgias. Então, mais de 40% dessas cirurgias eram coloretais, mas tem um valor considerável de pacientes que foram aí submetidos a cirurgias esôfagos ou gástricas, né, do trato hepatobiliar, ou cirurgias aí do trato geniturinário e ginecológico, né? Então, também são cirurgias extremamente agressivas, são cirurgias aí com potencial, na maior parte das vezes também foram cirurgias oncológicas, né? Então 60 e poucos % dos pacientes eram cirurgias oncológicas. Então, esses sim são os pacientes de maior risco, né, para disfunções associadas à fluidoterapia. Então, por isso mesmo que muitos dos guidelines aí de manejo de monitorização hemodinâmica, eles elencam essas grandes ressecções intestinais como um dos principais, né, ou do trato geniturinário, como uma das principais indicações para você fazer uma monitorização invasiva de débito cardíaco ou não invasivo de débito cardíaco, através da fluidoterapia, fluidoresponsividade, que é uma coisa que a gente pode discutir depois, tá? Então, observem que esses sim são pacientes que vão ficar em jejum mais tempo, são pacientes que vão retardar a sua dieta, a sua hidratação por via oral. Então, tudo isso vai também aumentar a morbidade associada à cirurgia. E um outro aspecto muito legal, olha aqui, mais de 50% desses casos eram de cirurgias abertas. Então, nós estamos falando de uma cirurgia oncológica num paciente muito mórbido, cirurgias de grandes ressecções, de potencialmente grandes mobilizações de fluidos, e boa parte, a grande maioria dessas cirurgias foi aberta, onde você tem uma exposição das alças intestinais, uma grande perda de fluidos aí de uma forma insensível, né, que a gente para esse espaço intersticial e também o extravasamento para a atmosfera. Então, observe que isso também está associado ao maior risco, a maior morbidade aí de todos esses pacientes, tá? Em 3 horas, né? Quando a gente pensa em hospital-escola, 3 horas é um tempo normal aí para uma... Mas quando a gente vai para a realidade, você vê que uma cirurgia de 3 horas já é uma cirurgia que demorou um pouco mais do que a gente gostaria, é uma cirurgia que vai te levar um pouco mais de cuidado, mas a gente com facilidade, né? Cirurgia de grande porte, mesmo no hospital privado como eu trabalho, a gente passa aí às vezes de 4, 5, 6 horas. Eu até vou comentar depois do high-tech, né, que nós fazemos aqui, que às vezes vai para 8, 10 horas de procedimento, e aí vira uma festa, né? Porque aí é muito difícil pensar em todas as variáveis associadas a essa cirurgia, a cirurgia em si, a fluidoterapia. Mas eles tiveram sim um tempo grande, né? Mas também razoavelmente aí controlável, né? Mas foram cirurgias de grande porte que exigiram aí uma percepção, né, desse tempo, e dentro desse tempo pensar na sua fluidoterapia. Aqui depois a Ana mostrou bem, né, que a gente chegou aqui, isso é interessante, né? A gente pensou,
A ideia foi que mais ou menos foi a metade, né? Por isso que a gente, quando fala numa estratégia liberal, ela é um termo que ela pode colocar o dobro, ela pode colocar o triplo, ela pode colocar o quádruplo, às vezes até 10 vezes mais do que uma estratégia restritiva. E ela vai continuar sendo liberal, né? Então, essa comparação também é importante até para as conclusões que nós tivemos desse artigo, né? Depois eu vou reforçar esse tipo de conclusão. Bom, quanto aos resultados, então, assim, a gente não tem mistério, entendeu? Se você tem algumas coisas, como a Johanna comentou. Primeiro, você não tinha como blindar o avaliador imediato. Você tinha como blindar o interpretador dos dados, né? Isso você blindava, o que dava aí uma força estatística melhor. Mas você não tem como blindar. Então, todo mundo que estava tratando aquele paciente, naquele exato momento, ele sabia, olha, esse paciente eu vou usar terapia restritiva. Ó, nesse paciente eu vou ter que usar terapia liberal. Então, é difícil, não há, né, do ponto de vista de metodologia, não há como você fazer de uma forma diferente isso. E isso também não tem regra. Ou, se o paciente faz uma hipotensão, ou você dá volume, ou você dá vasopressor. Não tem mistério, não tem outra coisa para você fazer. Você pode fazer um Trendelenburg, né, às vezes mudar um pouco das resistências vasculares aí, ou melhorar um pouco do retorno venoso, mas não tem jeito. Ou você dá vasopressor, ou você dá volume para esse paciente. Então, os pacientes que tinham estratégia restritiva, eles falavam, a gente vai ter que usar mais vasopressor, não tem jeito. E isso eles viram que impactava diretamente a perfusão renal. Então, é sabido aí que o uso de vasopressores, eles vão alterar essa perfusão renal. E esse é um dos pontos principais desse artigo, porque esses cuidados aqui de manutenção de uma hipovolemia, né, de uma terapia mais restritiva, eles podem impactar principalmente o débito urinário relacionado aí a oligúria e a anúria. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu não combinei com você. Por que você acha que esses pacientes que foram mais transfundidos ou tiveram uma terapia liberal, eles tiveram mais reposição celular, mais transfusão sanguínea também, Johanna? Você tem ideia? Ou suspeita, né? Porque eu estou suspeitando também, ele não coloca isso na conclusão. Talvez pela diluição mesmo, pela hemodiluição. Boa. Eu acho que o primeiro ponto é esse, né? Então, quando você tem um trigger, quando você está diluindo esse paciente, então você está fazendo esse volume vai para todos os espaços, mas também vai diluir os fatores de as células, as hemoglobinas. E um outro aspecto talvez seja a hemodiluição dos fatores de coagulação, talvez aumentando aí o sangramento, talvez aumentando essa necessidade de transfusão. Mas a conclusão, você vê que você já foi direto. Você dilui mais o paciente, você acaba alterando aí o trigger transfusional, às vezes de uma forma até meio errada, tá? Mas vejam, a conclusão, né, depois, né, os resultados dos desfechos primários, eles falaram que mesmo, independente das estratégias, no longo prazo, depois de um ano, os resultados eram muito parecidos, né? Então você vê que boa parte, e nesses pacientes, eles tiveram um score em torno de 81%, né, de disability free survival depois de um ano, né, que é o score livre de desabilidades, né, sobrevivência livre de complicações. Que eles tinham uma mediana, né, uma expectativa em torno de 65, 70, que eles chegaram próximo, um pouco mais de 80%, tá? Bom, e como eu falei, o principal dano desses pacientes que estavam na estratégia restritiva foi a lesão renal, né? Então aí entra toda uma interpretação, né? Poxa, se eu tive que usar mais vasopressor, eu de alguma forma vou restringir mais volume, né? Então restringindo mais volume, eu vou estar contraindo esse espaço intravascular e eu vou estar, de alguma forma, preservando, assim, por exemplo, às vezes um edema de alça, vou estar reduzindo a congestão pulmonar, mas eu vou estar reduzindo também essa perfusão renal. Então, é nesse ponto que a gente tem que pensar. Em pacientes extremos como esses que a gente está trabalhando, em situações extremas, como são cirurgias oncológicas de grande porte, em situações extremas, como são esses pacientes que às vezes ficam muito tempo em jejum, com dificuldade de reintrodução da sua ingesta hídrica via oral, que é a melhor forma de você hidratar um paciente, é colocar essa água no via oral. A gente fica mais suscetível. Então, não é que a restritiva é ruim e a liberal é boa. Especificamente, pensando nesses casos, né, nesse perfil de pacientes, nesse perfil de cirurgia,
e especificamente nas complicações de curto prazo em relação à transfusão renal, certamente uma terapia restritiva ela vai ter mais impacto, tá? Assim, a força estatística do trabalho para a conclusão disso, ela é muito válida, por isso mesmo que ele conclui isso, leva nas conclusões essa conclusão, tá? Mas a gente tem que colocar isso para o contexto do trabalho, tá? Então, a gente não pode pegar isso aí, colocar embaixo do braço que liberal é bom e restritivo é ruim. Não, a gente tem que colocar dentro das situações que nós vivemos. E eu vou dar um pouco das minhas teorias, né, para o meu dia a dia de trabalho, tá? Porque observem que, independente, né, do que fizeram, né, o resultado, como eu mostrei lá, os resultados de disability, eles foram muito semelhantes depois de um ano, entendeu? O problema foi a lesão renal. E onde impacta essa lesão renal, né? Assim, essa lesão renal impacta no pós-operatório imediato, no tempo de internação, na necessidade de diálise desse paciente, na necessidade do tempo de internação de UTI. Provavelmente os custos hospitalares foram maiores desses pacientes. Então, por mais que eles sobreviveram ou tiveram a mesma sobrevida depois de um ano, eles certamente se impactaram mais, eles tiveram mais dano para si próprios, apesar de às vezes terem recuperado isso no segundo momento, e eles impactaram mais os custos, né, e toda a estrutura hospitalar dos sistemas de saúde. Em conclusão, né, que isso também deixou bem claro, que é aquela frase, né, infusões, terapias modestamente liberais. Então, ele não está falando de uma terapia de altos fluidos aí, né, de uma fluidoterapia muito, muito liberal. Ele fala de uma terapia modestamente liberal, pensando em situações de alto risco, pacientes de alto risco. Então, esses pacientes são muito mórbidos. Então, esses pacientes, vocês têm que ter uma atenção diferenciada em relação à hidratação, principalmente quando você tem esse potencial de extravasamento muito plural, né? Seja pela exposição de alças, pelo risco de lesões, pelo tempo de jejum que esse paciente ficou, seja no pré-operatório como no pós-operatório. Então, tudo isso, de alguma forma, pode impactar mais esses pacientes. Então, nesses pacientes, a gente tem que ter mais atenção e talvez uma estratégia moderadamente liberal, ela vai, sim, trazer melhores resultados. E o principal problema, como já foi comentado, é a lesão renal aguda. Pessoal, para jogar agora para a interpretação, né? Porque não adianta, né, como eu falei, pegar esse trabalho, enfiar embaixo do braço e falar agora eu hidrato todo mundo. E isso, na época, virou post de Instagram, Facebook, o pessoal falava agora acabou a discussão, botava o post lá desse trabalho, saiu no New England, botava o post desse trabalho. E aí são os leitores de abstract, né? Esses caras aí a gente não tem nem que dar bola para eles. Você tem que pegar e, legal, o que ele está falando? Então agora eu vou ler o trabalho, eu vou interpretar o trabalho e eu vou tirar as minhas conclusões. Não vou ficar comprando isso gratuitamente. E esse trabalho, obviamente, pelo impacto que ele teve, ele gerou aí uma série de comentários, né? Uma série de artigos e editoriais, e isso com o passar aí dos anos. O artigo é de 2018, então nos últimos anos aí fatalmente foram questionados. Então, uma das coisas interessantes que a Johanna comentou é assim, a gente estava com o ERAS, né? Nós estávamos na vida do ERAS. O ERAS era 3 ml, que você comentou lá, né, Johanna? 3 ml por quilo. Então, aí você chega e fala assim, poxa, o ERAS falava em 3 ml por quilo, então por que agora a gente pode fazer uma estratégia liberal de 10 ml por quilo? Calma, o ERAS é um protocolo. O que o ERAS fala mais, além de 3 ml por quilo? Ele orienta manter um jejum de 8 horas ou ele recomenda o encurtamento do tempo de jejum, Johanna? É o jejum mais próximo da cirurgia. Exatamente. Ele recomenda que esse paciente faça preparo de intestino, preparo de cólon antes da sua cirurgia ou não? Não. Ele recomenda que você fique sondando, colocando uma sonda nasogástrica para absorver? Não. Ele recomenda que você deixe esse paciente em jejum lá 12, 24 horas até voltar o ilho para voltar a reintroduzir dieta ou alimentação. Então, assim, nós estamos falando de uma série de cuidados individualizados numa situação que isso é possível em um grupo de pacientes onde isso é possível. E aí a gente coloca o ERAS. Então, a gente coloca o ERAS como um protocolo de uma instituição para tentar chegar nos melhores desfechos, associando todas essas condutas. Não adianta a gente pensar numa hipoidratação se esse paciente chega lá com um jejum de 12, 18, 24 horas.
não dá para pensar numa hipoidratação se a gente sabe que esse paciente, boa parte das cirurgias aí da Santa Casa, isso vai acontecer, esse paciente vai ficar até o dia seguinte, se bobear, só com um sorinho glicosado ali na mão, entendeu? Então, hoje em dia, nós sabemos, e eu sei de algumas equipes aí, que o paciente faz uma cirurgia bariátrica, ele na RPA, ele já está chupando um sorvete de suco de frutas, na RPA. Ele fala assim, cara, como? Ele falou, na RPA. Então, já é sabido, né? Óbvio que você não consegue extrapolar isso para todos os serviços, porque depende de toda uma logística, mas é sabido que esse paciente, a melhor hidratação desse paciente é por via oral. A melhor forma de você manter esse paciente equilibrado do ponto de vista de hidratação vai ser dando para ele a opção, através dos mecanismos de sede e saciedade dele, para tomar mais líquido ou não, né? Então, ele próprio tem que se regular quanto a isso. Ele próprio tem que voltar essa função intestinal. Então, não dá para a gente comparar essas situações que não são comparáveis, tá? Então, assim, esse aqui, para finalizar, esse foi um artigo, então, que comentou especificamente sobre esse artigo, né? Então, ele fala, olha, nós precisamos falar, né? Nós temos um alvo para isso, né, em relação a essa fluidoterapia, porque no passado se falava, até pouco tempo atrás estavam falando de restritiva, agora vem um trabalho como esse do Miles e falou, olha, agora a gente tem que ser liberal, e aí, para onde vamos? A conclusão dele é o seguinte, que os achados que o Miles teve nesse trabalho do New England, apesar de inesperados, eles não são surpresa para ninguém, porque, principalmente, eles compararam uma situação muito próxima do ideal, né? Que seria uma restrição volêmica pequena, então 5 ml por quilo não é uma terapia restritiva muito absurda, e a hiperidratação de 10 ml por quilo também não é uma hiperidratação muito absurda. Então, ele comparou situações um pouco mais fisiológicas para ambos os extremos. Diferente, por exemplo, desse trabalho aqui do... Desculpa, pessoal. Desse trabalho aqui, que ele comparava. Na indução, ele fazia 10 ml por quilo, na manutenção, 12 ml por quilo. E aí, e a restritiva eram 4 ml por quilo. Aqui, nesse trabalho, eles viram que a associação da restritiva ela acabou sendo mais benéfica, com menos complicações. Outros trabalhos também fizeram a mesma coisa, compararam altos volumes de hidratação, então 18, 15 ml por quilo. Aqui deu maior complicação de sangramento, aqui deu maior complicação respiratória. Então, a pergunta que ficava é quanto que é mais e quanto é menos, né? Então, isso não tem certeza, você não tem dúvida, porque principalmente há uma heterogeneidade muito grande entre os trabalhos. Por isso que a gente tem que interpretar o trabalho e não simplesmente pegar a conclusão, enfiar embaixo do braço e sair bradando por aí como se fosse a verdade absoluta. Se a gente fizer isso, a gente certamente vai incorrer algum risco. Então, os trabalhos hoje em dia, né, e todos esses que eu mostrei aqui, todos esses que eu mostro, eles são ensaios clínicos randomizados, em alguns casos não dá para fazer duplo cego, né, mas dá para fazer algum cego, aí, algum blind nessa situação. Então, eles têm um valor de impacto, né, estatístico importante. Então, eles chegaram a conclusões que a restritiva era melhor, talvez porque a seleção dos pacientes foi diferente, a técnica de terapias de hidratação foi diferente. Então, não dá para simplesmente você ficar colocando, né, essa conclusão de liberal e restritiva numa mesma seara, né? E de que forma você vai chegar no final disso, de que forma você vai conseguir traduzir isso para você. Pessoal, é muito mais fácil a gente... isso entra até como uma crítica do trabalho, né? Quando você tem um visor melhor do que está acontecendo, fica mais fácil de você manejar e tentar chegar num alvo ideal. Então, o que é, Johanna, a terapia guiada por método? O que você tem de informação disso? A terapia guiada por métodos, a gente vai utilizar parâmetros do paciente, sendo parâmetros invasivos, parâmetros não invasivos, laboratoriais, um conjunto de parâmetros para guiar a fluidoterapia do paciente. Não sendo só fluidorresponsividade, mas buscar a euvolemia, né, do paciente. Perfeito. Então, a fluidorresponsividade é uma das variáveis que você interpreta na terapia guiada por método. As outras são a própria diurese, a própria perfusão tecidual, que você vai avaliar de acordo com o lactato, acidose periférica.
E essa terapia guiada por metas, hoje em dia, infelizmente, é a única forma de você ter uma visão mais detalhada de tudo isso. Mas para a gente ter uma terapia guiada por metas, a gente vai ter que ter algum grau de invasividade ou algum grau de monitorização mais avançada, o que nós não temos no dia a dia. Então, assim, esse trabalho, ele foi, também entra uma crítica, né? Porque foi muito fácil ele fazer esse trabalho comparando, e eles todos tinham algum grau de monitorização invasiva, eles estavam, de alguma forma, trabalhando com essa terapia guiada por metas, assim, e isso dava mais visibilidade do que eles estavam fazendo. A única coisa que eles faziam em cima disso era usar mais vasopressor ou usar menos vasopressor, mas eles estavam, então, sabendo que, naquele momento, o que eles estavam fazendo? Esse paciente não adianta vasopressor agora, entendeu? Ele já está com a resistência alta, ele está precisando de volume, ele precisa do aumento do débito cardíaco, isso está dependente do volume dele. Então, a gente vai ter que hidratar mais esse paciente. Ou do contrário, olha, esse paciente está limítrofe, eu posso passar mais 500 ml ou eu posso fazer um vasopressor. E quando a terapia era restritiva, eles faziam vasopressor. Então, era fácil para eles, naquele momento, saber o que o paciente precisava, diferente do nosso dia a dia. Nosso dia a dia é obscuro, o nosso dia a dia é perfusão renal, é pressão arterial, é lactatemia, perfusão periférica, é hidratação, é edema de membros inferiores, ou edema facial, ou alguma má distribuição que seja visivelmente vista ali, às vezes o paciente está até anasarcado, e esse é o nosso dia a dia, que é muito mais difícil. Então, sabe-se que o uso da terapia guiada por metas, preferencialmente com monitores de débito cardíaco, com monitores de fluido responsividade, e preferencialmente com monitores aí laboratoriais, você vai ter um melhor desfecho desses pacientes. E com essa utilização, pensando nesses pacientes de alto risco, o regime, essa foi a conclusão. E esse comentário, que mesmo questionando, né, esse trabalho, ele veio a acrescentar. Ele falou, realmente, é mais seguro, mas o foco aqui não é só a hidratação, mas o foco é a capacidade e as condições de monitorização desse paciente, tá? Pessoal, para finalizar, como é que eu faço no meu dia a dia, entendeu? Como é que vocês fazem no dia a dia? A gente não tem, né? Eu não tenho, esse aqui é o nosso monitor de FlowTrack, que é um monitor de débito cardíaco, que avalia a linha arterial e a sua onda arterial, ele consegue fazer uma variável de interpretação do débito cardíaco, e se o paciente está numa ventilação controlada, ele também consegue ter uma variável de variação de volume sistólico, né? Então, que é o VVS desse paciente, que também é uma das formas de fluido, de avaliação da fluido responsividade. Então, a gente tem débito cardíaco, se você tem uma PVC, um acesso venoso central, você consegue ver a resistência vascular periférica desse paciente, e se esse paciente está numa ventilação controlada, você vê que nas alterações entre a parte inspiratória e expiratória, você vai ter uma variação de volume sistólico, e quanto maior for esse volume sistólico, maior vai ser a hipovolemia desse paciente. Pessoal, nós não temos isso. Quando a gente faz, por exemplo, cirurgia de grande porte, essa cirurgia de grandes ressecções, algumas equipes aqui já elencam como objetivo. Então, hepatectomia, essas HIPEC, cirurgias grandes citorreduções abdominais, a gente sempre vai ter um monitor de fluidos, porque isso vai sim, que é o que eu mostrei, o que o trabalho confirmou, que o principal é você saber monitorar, fazer uma terapia liberal, mas saber monitorar esse paciente. E quando a gente está monitorando esses pacientes dessa forma, a gente vê que às vezes a gente hidrata muito pouco. Então a gente chegou a uma fase a fazer, por exemplo, o HIPEC antes do FlowTrack. E depois a gente começou a fazer essas HIPECs. O HIPEC é aquelas cirurgias de citorredução associadas a quimioterapias intraabdominais. Elas são indicadas em alguns tipos de tumores, alguns tipos de cânceres, e eles fazem, né, tipo uma piscina no paciente, fazem lá um banho de quimioterápico lá. Aquilo ali é uma pancada para o paciente, além da citorredução, da lesão endotelial, da lesão vascular, da lesão de glicocálice, tudo isso que pode predispor, né, a alterações de fluidos, a própria exposição dessas alças, que fica ali uma bagunça, as grandes ressecções. Então, é uma situação absurda. E uma outra coisa que eu não comentei é, quando a gente tem lesão desse capilar, lesão dessa barreira aí, desse endotélio, a gente tem também um potencial maior extravasamento de proteínas plasmáticas por espaço intersticial. Então, quando a gente começou a monitorar esses pacientes do HIPEC com o FlowTrack,
a gente começou a ver que a gente estava hidratando muito pouco esses pacientes. E aí a gente começou a mandar o pau. Hidratar muito mais do que a gente hidratava. E a gente começou, de acordo com alguns estudos, algumas teorias, até nas discussões com algumas equipes, em alguns casos, até transfusões, a gente fazia monitorização de albumina intraoperatório, essa albumina caía, não só pela hemodiluição, né? Mas também por extravasamento, pelas perdas intersticiais dessa albumina. Então, a gente começou, em alguns casos, até repor essa albumina, pensando ali de uma forma até meio off-label, porque não é consagrado, não tem artigos com grande evidência sobre isso, mas que a gente via que ajudava muito, né, na contenção dessa fluidoterapia para o espaço intravascular. E os desfechos, eles foram paulatinamente melhorando. Os desfechos, então, risco de descendência da anatomose, risco de lesão renal, até complicações outras aí, associadas à hiperidratação, tudo isso foi de alguma forma melhorando. Mas quando a gente não tem isso, o que nós vamos fazer? O que eu faço? Eu vou no básico. Nós sabemos que pressão, né, a doutora Diná, sempre dá aula de monitorização hemodinâmica, ela fala que pressão não é igual a perfusão, né? Mas o que nós temos é a perfusão, a pressão. Então, a gente tem que ir na pressão arterial, sempre ver essa variável de pressão, pensar nas individualizações, né, dessa pressão em alguns casos, pacientes de maior risco, pacientes cardiopatas, neuropatas, todos eles vão ter um trigger maior aí para a manutenção dessa pressão, né? Variáveis como a frequência cardíaca e também o débito urinário, mas nós sabemos que no débito urinário ela é uma variável muito parca, principalmente nas primeiras horas, né, do intraoperatório. Então, você tem uma série de variáveis que vão alterar o seu débito urinário e não é a sua hidratação que vai resolver isso, principalmente nas primeiras horas. Então, você tem que pensar de uma forma global nesse paciente. Então, nessas variáveis macrohemodinâmicas e, como eu falei, nas variáveis microhemodinâmicas. Então, ir no metabólito, ir na perfusão, ir para saber como é que está a célula desse paciente. Então, ver como é que está esse lactato sérico, ver como é que está o equilíbrio ácido-base. Se você conseguir ter uma saturação venosa central ou, às vezes, até a saturação venosa mista pelo Swan-Ganz, você vai ver o potencial de extração disso. Também você pode fazer aquele delta PCO2, que é a avaliação da PCO2 no catéter venoso central para a sua PCO2 periférica, que são formas de você avaliar como é que está saindo esse sangue, como é que está chegando, e isso vai estar diretamente relacionado à necessidade ou não que você tem de hidratar mais esse paciente, ou de reduzir, ou de transfundir sangue para esse paciente. Tudo isso vai ser colocado dentro de uma série de análises para a sua fluidoterapia. A fluidoresponsividade, como a gente já comentou, ela é uma forma de você aumentar o seu débito cardíaco, otimizando as pressões intravasculares, otimizando o seu retorno venoso a partir de fluidos, né? E essa fluidoresponsividade, ela pode se dar não só por a própria hidratação desse paciente, então a gente passa um volume e vê se você tem uma melhora do débito cardíaco. Antigamente a gente fazia aquela reguinha, né? Na Santa Casa a gente fazia isso, né? Colocava aquela reguinha, né, de PVC, aí botava lá no paciente, via onde era a PVC, o ponto médio do átrio direito dele, aí você passava 500 ml, se a PVC caísse, esse paciente respondia volume. Quando eu lembro disso e eu vejo esses monitores atuais, eu falo, meu Deus do céu, de onde saímos e para onde chegamos, né? Então, é uma das formas hoje da gente ver isso. Outras formas de nós vermos essa fluido-responsividade vão ser por monitores, por exemplo, o ecocardiograma transesofágico, através das variações aí das pressões no momento que você está hidratando esse paciente. Você pode, às vezes, ver, monitorando o débito cardíaco, fazer a elevação dos membros. Isso aqui está... Acho que tem até um aqui nesse... eu não sei qual dos dois aqui. Que você leva os membros dos pacientes, simplesmente levantar os dois membros. Se você tiver uma melhora do seu débito cardíaco, você tem um paciente fluido responsivo, ou às vezes aquelas manobras de oclusão de alto PIP, onde você estabiliza a sua respiração, e se você tiver uma melhora do débito cardíaco por conta dessa estabilização, você também vê um paciente que é fluido responsivo. Mas essas são teorias, são aulas aí, são discussões que a gente teria que incrementar em outras oportunidades, tá? Pessoal, acho que é isso. Chega, né? Johanna, como é que você faz no seu dia a dia, cirurgia de grande porte? Como é que você calcula isso? Você vai lá na regrinha, 2 ml por quilo por hora de jejum, de 4 a 6 ml de consumo em cirurgia de grande porte, débito urinário, como é que você faz? Não. Geralmente não, sempre que tem cirurgia de grande porte, né, a gente tem um acesso central
e a PA invasiva, né? Então, é justamente por esses parâmetros, assim, delta PP, saturação venosa central, gap de CO2, débito urinário, perfusão, são todos esses parâmetros, assim mesmo. A gente vai Excelente. tateando de acordo com a hemodinâmica do paciente, né? Exato. É mais ou menos isso que eu faço também, né? O que eu faço é, vamos pensa na Bolsa de Valores. Você olha agora, a Bolsa de Valores está a 100 mil pontos. Você fala, tá bom ou tá ruim? Não sei. Eu vou ver amanhã, vou ver daqui um mês. Daqui um mês ela está com 110 mil pontos. Tá bom ou tá ruim? Putz, tá melhorando, porque eu vi lá atrás e vi agora. Daqui 2 meses ela está com 130 mil pontos. Tá bom ou tá ruim? Ela está melhorando. Então, uma coisa que eu te dou dica é, façam tabelas, façam projeções daquilo que você está vendo. Coloque isso no papel. Então, nessas 2 horas, eu passei 2.000 ml para ele. O meu lactato está tanto, a minha hemoglobina sérica está tanto, a minha saturação venosa central está tanto, o débito urinário está tanto. Daqui outras 2 horas, você faz novamente uma nova avaliação, estratificação desse risco. Então, aí você vê, às vezes uma variável ou outra pode mudar, mas se todas elas mudarem numa mesma direção, você vai interpretar melhor. Diferente de você estar olhando lá, olhei e falou, putz, o paciente urinou 50 ml nessas últimas 2 horas. Puxa, é muito ou é pouco? Não sei. Se ele não tivesse urinando nada e ele urinou 50 ml agora, já está bom, ele já está melhorando. Então, a avaliação da tendência dos dados que você vai tendo, e os dados são esses mesmos, uma coisa que você pode sempre olhar é perfusão periférica, perfusão tecidual, mucosas, né, hidratação de mucosa, tudo isso também vai ser parâmetros indiretos aí da sua hidratação, da sua perfusão. Então, são variáveis clínicas, né, laboratoriais, hemodinâmicas, e todas elas vão fazer essa seara aí para a sua melhor interpretação da sua fluidoterapia, sempre, lembrando que tipo de fluido você vai usar em alguma dessas situações. E aí, deu para entender? Você conseguiu concluir alguma coisa diferente nessa sua apresentação? Esse mês para você te acrescentou alguma coisa a mais? Como é que foi a sua experiência aí na fluidoterapia? Foi bom. Eu achei bem legal, porque além da fluidoterapia, tocou muito também no ponto da monitorização hemodinâmica, né? Que também é algo que assim, não tem como distinguir hoje em dia a monitorização hemodinâmica da fluidoterapia. Então, além da fluidoterapia em si, saber mais sobre os fluidos que a gente está utilizando no dia a dia e tocar também no ponto da monitorização, que é bem interessante também. Perfeito. É isso, e vocês certamente vão ter mais acesso cada vez mais aí a esses monitores hemodinâmicos, principalmente para cirurgias de grande porte, porque eles estão pouco a pouco, em alguns casos, né, como eu mostrei aí essas cirurgias de grandes ressecções intestinais, eles estão mostrando o melhor desfecho, né? Então, essas áreas, esses pacientes asa 3, asa 4, que vão fazer cirurgias de grande porte, eles fatalmente vão se beneficiar desse tipo de monitorização e os custos deles vão ser muito menores do que a própria internação do paciente se ele tiver uma complicação maior. Acho que é isso. Malito, você quer participar aí, dar uma contribuição? Alguém queira nos acrescentar alguma coisa? Pessoal, só queria parabenizar vocês. Acho que de todas que eu assisti até agora, essa daí talvez tenha sido a mais rica de quantidade de informação, né? Porque, como a Johanna falou, é um tema que abrange vários aspectos, né, do cuidado com o paciente, né? Vai desde a monitorização, distúrbio hidroeletrolítico, né, sangramento, coagulação. Então, é uma coisa tão ampla que dificilmente a gente consegue simplificar ela, né, numa coisa tão simples como você passa ali tantos ml por quilo por hora, então vai dar tudo bem, no final vão embora para casa. Então, realmente, acho que a moral de tudo isso aqui, talvez o principal é a gente entender que cada paciente é um paciente, né? Tem que individualizar o tratamento em cada situação e durante a mesma cirurgia aquele paciente pode se comportar diferentemente por causa do tempo, por causa do tipo de
de terapia que eles estão fazendo, por causa de um sangramento inesperado. Então, é ter um planejamento, né? Usar os recursos que a gente tem disponíveis, sejam eles mais avançados ou sejam eles mais simples, né? E você mostrou que talvez sem tanta tecnologia, mas com um mínimo de monitorização básica e um laboratório razoável, a gente consegue fazer um cuidado, uma boa prática, né? E basta apenas exatamente isso, a gente ficar atento o tempo inteiro, ver as variações que o paciente está tendo, interpretar isso e atuar no momento certo. Não é fácil, gente, né? Então, é interessante a gente ver, né, os trabalhos, ou as recomendações, ou as discussões, mas você fazer isso tudo ao mesmo tempo que você tem que fazer um monte de coisas, cuidar do seu paciente, cuidar das medicações, manter o plano anestésico, tal, isso não é fácil. Então, é um grande desafio que a gente tem. Essas cirurgias são cada vez, talvez, elas estão ficando mais comuns, né? Se você trabalha num grande centro, você vai se deparar com esse tipo de paciente mais grave, paciente com comorbidades que vão colocar mais risco, com cirurgias mais amplas e mais demoradas. Então, é um cuidado constante, um aprendizado constante. Eu fiquei super feliz, aprendi bastante hoje. Queria abrir aí para se alguém não quiser fazer alguma pergunta aí dos meninos, Maurão, pode ser pelo chat. Pessoal. A gente está aqui todo mundo para trocar experiências. Ô, Johanna, acho que seus amigos aí acho que já estão sabendo bastante de fluidoterapia, porque já vazaram, né? Hein? Tá tranquilo, né? Uma coisa que o Maurão vai falar? Nelson. Fala aí, Nelson. Nelson Saruhashi. Fala, Grande, Ricardo. doutor Nelson Saruhashi. Tudo bem? Deixa eu botar Tranquilo. aqui. Aí. Me fala uma coisa. Você falou de Ringer lactato. Ringer lactato altera o valor laboratorial de lactato? Sim. O Ringer lactato ele vai alterar a lactatemia de uma forma iatrogênica, né, na verdade. Né? Ele não é 100% metabolizado pelo fígado, então a hidratação por Ringer lactato ela pode gerar uma falsa interpretação dos valores de lactato normais desse paciente. Por isso também, né, que o plasma light em situações aí de hiperidratação ou de grandes fluidoterapias, eles acabam sendo mais indicados. Se eu não me engano, a equação eu esqueci, eu não vou me atrever a falar lá, mas ele não entra no ciclo de Core, se eu não me engano, que é o ciclo da metabolização do lactato, ele acaba se mantendo ali na sua volemia. Então, tem que tomar cuidado. Hidratação com Ringer lactato, você pode fazer uma lactatemia aí iatrogênica e além de outras alterações, né? A gente usa muito, né? Porque é o menos nocivo, né? Se for pensar em vários aspectos. Mas aqui, para a maioria das cirurgias, né? A gente você usa ali 2, 3 litros, né? Então, acaba não envolvendo tantas complicações. Mas se você pensar em 4, 5, 6 litros, essas cirurgias de 8, 10 horas, aí você está enrolado, aí vai ter muita chance de dar problema. Ou falhas de interpretação. Meu medo é esse, né? Quer dizer, o lactato era importante não ter uma substância que não tivesse o lactato, né? Sim. Também o Ringer lactato, o Ringer simples, né? Sem o lactato, ele é pior do que o soro fisiológico, né? Mas o Ringer lactato tem essa grande desvantagem, que você não consegue... Você perde um parâmetro importante, né? Que é a lactecemia, né? Sem dúvida. E você vê que anos se passaram e a gente vai tendo poucas opções, e as opções que nós temos hoje, como as balanceadas, elas ainda estão fora da realidade da maior parte das pessoas, né? Então, a gente ainda é refém de Ringer lactato, quando não do fisiológico puro, né?
Vocês têm na Santa Casa, acho que de forma liberal, soluções balanceadas, Plasma Light? Não, né? Eu comecei a usar, mesmo assim, os convênios, hoje em dia eles estão mais permissivos, mas aí acho que nos hospitais privados aí em São Paulo é mais liberal, né? Isso aí, a utilização do Plasma Light, né? Ah, sim, mas é caro, né? Mas os benefícios são esses, né? A forma tampão dele é o acetato e o gliconato, e ele tem uma osmolaridade sérica mais próxima do plasma, e a gente vê aqui nessas pacientes que a gente tem essa cirurgia de grande porte, a gente faz praticamente aqui só com Ringer, só com Plasma Light. Faz aí um ou outro frasco de Ringer, mas só com os Plasma Light. E eles fazem, dá 2, 3 horas ali, eles já estão fazendo hipocalcemia. Então, sabe-se aí dos impactos, né, principalmente para coagulação, mas você também pode ter impactos aí para contratilidade cardíaca. Então, a hipocalcemia é um cuidado importante quando você faz a reposição basicamente à base de soluções balanceadas, mas que é o futuro, né? Se for ver dos equilíbrios, elas que estão vendo mais resultados aí, pelo que eu vejo dos trabalhos e aula. A Carmen perguntou lá do Ringer Simples. O Ringer Simples, ele é pior ainda, né? Ele não tem substâncias tampões, ele também tem uma osmolaridade boa, você poderia usar em situações onde você neuro, por exemplo, mas ele não tem concentrações adequadas aí de sódio e potássio, ele tem uma osmolaridade muito alta, ele não tem o tampão, e eu acho que é uma substância que vai cair em desuso, se é que já não caiu, né? Mas eu já não uso mais faz um bom tempo. Eu acho que o Ringer Simples tem até mais sódio do que o soro fisiológico, né? Chega a ser mais até... Eu acho que a osmolaridade dele é maior. Eu só não vou lembrar esse detalhe agora. Mas você pode procurar, Johanna, e amanhã nos mandar uma foto aí do Ringer Simples, para que todos aí aprendamos mais. Mais alguém aí, algum comentário? Abre a câmera aí, Carmen. Faz uns 10 anos que eu não te vejo. A Carmen foi minha R-, né? Acho que a gente foi contemporâneo. Todo mundo só aparece no coisa depois de fazer maquiagem, Bauru. Não, à noite, 9h40, já de pijama, vai pegar mal. Todo mundo com... R-, é verdade que você entrou um ano depois, né, Carmen? Acho que foi isso mesmo. Grande amiga. Maravilha, então. Pessoal, mais algum comentário final? Então, pelo menos bate palminha aí para o pessoal, né? Faz umas palminhas aí. Foi excelente mesmo. Parabéns aí, Bauru. Parabéns, Johanna. Acho que foi uma discussão das mais amplas que a gente teve aqui. Acho que valeu a pena para todo mundo que assistiu aqui. Tá bom? Maravilha. Gente, vamos Johanna, descansar. obrigado aí pela disposição também aí. Parabéns também pela apresentação. E, Marito, mais uma vez, obrigado aí pelo apoio aí na nossa reunião. Não, vocês são fantásticos aí. Gente, vamos descansar então. Falei. Chega. Não, só ia falar para o próximo elemento aí, entrar em contato comigo e aí a gente programar a próxima reunião. Maravilha, então. Pessoal, boa noite, obrigado. Bauru, abração. Obrigadão, Marito. Um abração. Vier para São Paulo, Maurão, abração, Dr. Nelson. Até mais. Com certeza, vamos tomar uma lá. Então tá bom. Abraço, tchau, gente. Tchau, Renan. Até mais. Tchau. Tudo de bom aí. Valeu. Obrigada.